Olá, tudo bem? Elaine aqui na área, conversando com vocês sobre escrita criativa e afetiva. Esta é a segunda aula do mini curso online que surgiu com essa rede de solidariedade em meio à pandemia do coronavírus. E hoje nós vamos falar sobre processo criativo. A primeira aula foi sobre escrita afetiva, que já está postada no canal da Rosa Carvão, que é a minha agência de comunicação e gestão no canal do YouTube. E essa segunda aula também vai para lá e para o nosso canal no Telegram. Então, vamos lá falar sobre o processo criativo? Adoro essa aula, acho muito bacana, porque ela enfoca muito o autoconhecimento e a paixão. São dois aspectos super importantes quando a gente fala especificamente de criatividade, que é uma característica, uma qualidade de nós, seres humanos. Já está comprovado isso. Teóricos já reafirmaram que isso é do ser humano. Então, relaxa que todo mundo é criativo. Você consegue escrever textos lindos, atrativos e diferentões para você, para suas redes sociais e também ou então para as redes sociais dos teus clientes. Fica tranquilo que a gente vai aprender agora como dar o start na sua criatividade. Então, primeiro item importante, gente, autoconhecimento. A gente já falou isso aqui na escrita afetiva e assim como a paixão, e vamos retomar porque é a base do processo criativo. Você precisa se conhecer, saber quem você é na fila da escrita criativa. Neste processo, para poder saber quais são os limites que você tem que transpor, que você precisa vencer. Então, saiba qual é a sua parte mais sensível, a quais condições você é mais suscetível, qual é o comportamento que predomina em você, como você reage a algumas circunstâncias, a algumas situações, à pressão, a, por exemplo, deadline estourado, qual é a sua reação? É a reação de ficar parado, de ter bloqueios, ou então você realmente funciona bem sob pressão? É importantíssimo você se conhecer, se autoconhecer, porque é desta forma que você vai ter condições de ultrapassar os seus limites, de adotar ferramentas, instrumentos, métodos, técnicas para driblar essas dificuldades e poder ficar mais à vontade consigo mesmo, com o seu ambiente profissional, a criar conexões com seus clientes, com a sua narrativa e com a sua criatividade e pôr ela em prática. E nada mais importante e também estimulante do que a paixão, que é tão forte, né? A paixão é um sentimento assim, ó, arrebatador. Quando a gente está apaixonado por uma outra pessoa, é aquela coisa que nos coloca um sorriso no rosto e nos faz ver as cores com muito mais intensidade. Com a nossa produção, com o nosso trabalho, é a mesma coisa. Com a nossa escrita, é a mesma coisa. Então, a paixão, ela faz isso com a gente. Ela estimula, ela provoca, ela impulsiona o nosso poder de ter inovações, de ter ideias, big ideias e de começar, de botar a tinta no papel, como eu digo, ou então as letrinhas ali no arquivo do Word. E o Arthur Bender, que é um publicitário, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, ele comenta que num dos seus livros, ele desenvolve o seu livro da Paixão e Significado da Marca, esse é o título do livro. Ele desenvolve essa questão da paixão muito, muito, muito bem sobre dois aspectos, né? Que é a paixão no meio profissional, como ela se comporta, como ela se insere no meio profissional
e também como as pessoas reagem a marcas que adotam a paixão, que valorizam essa emoção, esse sentimento, e como as pessoas reagem, se conectam a marcas que valorizam essa emoção. E isso, ela reflete muito no propósito, que é também um dos impulsionadores da escrita afetiva. Então, a paixão tem tudo a ver com o teu processo criativo e é interessante ver no nosso cotidiano profissional como a gente pode acoplar isso na nossa produção, nas nossas narrativas, para que a nossa criatividade ganhe um sabor diferente. É isso, um sabor diferente. Vamos lá, então. Eu tenho mais laminazinhas, eu sempre tenho lâminas para apresentar. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, para a gente falar por partes sobre o processo criativo. Aqui está. Conhecimento é o primeiro item que eu vou falar aqui, sobre a importância do conhecimento no processo criativo. Quando você domina um assunto que você está desenvolvendo na sua produção, você tem menos uma preocupação no seu checklist ali do dia, né? Então, se você é um profissional liberal e é você mesmo que produz o seu conteúdo nas redes sociais, para o seu blog, para o seu site, né? Essa preocupação você não vai ter, porque tu domina o assunto. A tua área, é a tua especialidade, né? Então, você vai ficar mais relaxado e mais propenso, aberto a inovações no desenvolvimento do conteúdo do teu conteúdo, porque você já é o expert sobre a tua área de atuação. Tu não precisa pesquisar, tu não precisa te apropriar do conteúdo, das informações da tua área, porque você já tem isso junto ao seu cotidiano, né? Então, não é uma preocupação sua. Já os produtores de conteúdo, como no meu caso, eu que sou jornalista e faço produção de conteúdo para os meus clientes, que não tem tempo, vou pegar um exemplo aqui do arquiteto. Tá? Se eu estou produzindo uma pauta sobre estilo barroco, eu tenho que pesquisar sobre o assunto. Eu preciso saber quais são as cores características predominantes do estilo barroco, os traços, né? Os desenhos, as curvas presentes neste estilo, a qual época ele pertence, qual é a história que contextualiza o surgimento e a formação do estilo barroco aqui no Brasil. Eu tenho que me apropriar de tudo isso para poder embasar o conteúdo que eu vou produzir para esse cliente. E ainda por cima, procurar um diferencial, procurar uma ênfase atraente para a audiência do cliente, para que ele se sinta privilegiado ao ler aquele conteúdo. Eu tenho que me apropriar desse conhecimento, porque eu não sou arquiteta, eu sou jornalista, né? Então, isso é mais um item para eu colocar no meu checklist e, obviamente, que eu vou conseguir, claro que eu vou conseguir, é possível, sim, é possível, mas eu tenho esse item a mais, essa preocupação a mais, e talvez pode ser, em algum momento, um bloqueio que esteja prejudicando ali a minha criatividade de aflorar. Eu posso ficar tensa, posso precisar de uma informação específica que eu não consiga facilmente com a minha pesquisa, que eu preciso contatar o meu cliente. Se fosse um cliente da área médica, então, seria realmente muito mais criterioso, né? Então,
conhecimento é um item importantíssimo no processo criativo. Vocês têm que ficar muito atento a esta a este, a este aspecto no processo, porque é importante. É importante, é a base e vai deixar você muito mais relaxado na hora de produzir algo diferentão, ok? Segundo item é organização. Sim, organização é tudo no processo criativo. Porque se você tem dificuldades para começar, iniciar uma pauta, você quer sempre o início é sempre a pior parte, né? Depois que tu começa, tu deslancha, vai surgindo até novas ideias, tu até pode reescrever, né, aquela primeira parte, mas até tu chegar nessa etapa, tu fica ali um tempão olhando, imaginando, puxando na memória como tu pode abordar o tema, o assunto discutido em pauta com seu cliente naquela produção. Então, a organização é fundamental para o processo criativo, porque tu tem tanta coisa para se preocupar quando está escrevendo ou produzindo, criando esse conteúdo, que tu tem que te sentir à vontade no teu ambiente de trabalho. Tu tem que se sentir confortável neste local e tu tem que ter tudo que tu precisa no teu entorno. Então, se tu sabe que às 15 horas tu precisa fazer um lanche porque tu está num processo de reeducação alimentar, tu já tem que sentar à mesa com o teu lanche próximo. Porque se tu tiver que fazer esse movimento dali a 1 hora e meia, tudo aquilo que tu precisou investir para iniciar a tua produção do dia vai ser interrompido e tu vai ter que refazer quando tu voltar da cozinha, ou quando tu voltar para pegar o lanche com o atendente, seja o que for que tu precisa fazer para após essa interrupção, tu vai ter que repetir. E tu sabe que não é fácil começar o dia. Depois que começa, só vai, mas quando tu ainda está ali buscando ideias e inspiração, não, depois que tu consegue isso, não vamos interromper. Então já te organiza para isso. Coloca ali, se tu gosta de fazer o rascunho à mão, e tem que ser com a tua caneta da sorte, a caneta roxa, de tinta roxa, deixa a tua caneta de tinta roxa perto de ti. Não vai para o teu ambiente de trabalho sem ela, sem a tua caneta da sorte, porque tu sabe que tu vai precisar dela. Então, se tu tá ali, surgiu o insight, e é dos bons, e tu pega a tua caneta para escrever e tu vê que a tua caneta não está próxima a ti, tu não vai conseguir pegar a tua caneta e registrar esse insight, aí tu já tem novamente uma interrupção, uma quebra no ritmo da tua produção, da tua criatividade. Então, te organiza, te prepara, vê tudo que tu vai precisar para o teu dia de trabalho e elimina essas preocupações do teu processo produtivo. E planejamento também é um item fundamental, gente. Tem uma dica que eu sempre dou para todo mundo, que é a seguinte: nossa criatividade não tem momento, não tem hora, não tem dia para chegar. Ela vem quando a gente está no meio do trânsito, ou no transporte coletivo, ou dirigindo, ou quando a gente está executando uma outra tarefa, e a gente não pode parar para executar essa ideia maravilhosa que a gente teve. Então, o que a gente faz para não perder esse insight? A gente anota. Leva contigo um bloquinho de anotações e anota ali as principais ideias, palavras-chave sobre esse insight e guarda contigo. Porque depois, quando tu for sentar para produzir, para pôr em prática o conteúdo desse cliente ou relativo a essa ideia que tu teve, tu registrou. Então, tu sabe como puxar na memória aquele insight que tu teve de manhã ou quando tu acordou e não pôde já sair correndo para pôr em prática, né? Então, anota. E depois que tu anotou essa ideia e tu resgatou ela, na hora do planejar vai ficar muito mais fácil,
porque a segunda sugestão que eu farei é que tu adote um planner ou uns, uns templates, uns modelos de pauta e de planejamento de publicações nas redes sociais, se esse é o teu objetivo, né? Se esse é a tua ideia. Se a tua ideia é alimentar o teu blog pessoal, tu pode usar uns templates muito mais simples, né? Mas, por exemplo, nas redes sociais, tu tem uma programação mensal e tu faz 12 publicações mensais para as tuas redes sociais ou para o teu cliente. O que tu fará com esse planejamento? Tu vai dividir isso por semana. Então, na semana, tu vai fazer 3 publicações, né? Num mês de quatro semanas, tu vai fazer 3 publicações e tu vai colocar ali nessa pauta, nesse planejamento, qual é a ideia principal a desenvolver na segunda, na quarta e na sexta-feira, em quais redes sociais, se será Instagram, Facebook, LinkedIn, se será no blog. Tu vai colocar ali qual é o tipo de ferramenta em cada rede social que tu pode ampliar o assunto. Se vai ser no feed, vai ser em formato de dicas. Se nos stories tu vai usar alguns tópicos e vídeo para complementar essa informação. Se tu vai usar o GTV, que conteúdo tu pode abordar na legenda, qual é o tom que tu vai utilizar, a linguagem que tu vai utilizar na narrativa, para qual público está se destinando essa mensagem que tu vai produzir na segunda-feira e qual que tu vai produzir na quarta, para qual persona tu busca atingir. Todos esses detalhes tu pode ir planejando antecipadamente e aproveitando também as tuas anotações no bloquinho lá das ideias que você teve, ok? Assim nunca vai faltar sugestão de pauta para vocês e também vocês vão estar organizados na hora, organizados e bem planejados na hora de pôr em prática, de desenvolver o assunto. Porque depois disso ainda tem outros itens no teu processo criativo que tu tem que pôr em prática, como, por exemplo, a pesquisa para complementar as informações que o teu cliente já te passou, ou então aquelas que tu já teve, e aí adicionar e contextualizar esse assunto ao momento, se tiver um fato correlato ao mercado vigente do seu trabalho no momento ali, acontecendo, né? E fazer essa correlação e aí trazer uma inovação, um diferencial. Então, quer dizer que tudo isso ele fica mais fácil de ser adaptado, de surgir e de criar quando vocês têm o conhecimento, quando você está organizado e quando você está planejado para isso, ok? E por fim, a intimidade, né? A proximidade com o assunto, com o cliente, com a marca do cliente, essa conexão que vocês têm e devem manter e estabelecer com a marca, né? Porque vocês é importante que quando vocês produzem conteúdo para outras pessoas, para outros negócios, para marcas, que vocês tenham uma intimidade com o produto, serviço desse cliente, né? Pense um pouquinho, coloque-se no lugar da audiência dessas marcas e pense assim, ó, o que conecta essas pessoas a esse negócio? O que atrai essas pessoas a essas marcas, esses produtos, esses serviços? Que tipo de soluções eles esperam que esses negócios proponham para as suas dificuldades? Qual é o elo que tem entre as pessoas e a marca? Qual é o tipo de emoção, quais são os sentimentos que conectam eles? Qual é a proximidade que eles têm? O que os fazem indicar esse negócio para amigos e familiares, sem ao menos eles terem experimentado ou necessitado destes serviços ou destes produtos? Qual é a proximidade, a intimidade, qual é o elo que está estabelecido entre eles? E aí, faça isso entre você, que é criador de conteúdo, produtor de conteúdo, com o cliente de vocês. E tentem
ver o que surge dessa conexão. Isso vai tornar esse trabalho muito mais à vontade, vai deixar esse trabalho muito mais saboroso, mais gostoso de ser executado, porque vocês vão estar criando essa intimidade com o cliente, essa proximidade, vão ter uma conexão, até mesmo com aquele cliente que é a garota enxaqueca, certo? E aí tem uma dica final, que é vocês estudarem, para quem não conhece, a inteligência a inteligência múltipla do psicólogo norte-americano, deixa eu ver o nome dele aqui, Howard Gardner. Ele desenvolveu a teoria de inteligências múltiplas, e onde tem várias competências, né? Nós não somos qualificados apenas por uma única habilidade, por uma única capacidade, não. A gente tem possibilidade de desenvolver várias competências, e ele desenvolveu, a princípio, 7, depois ele ampliou isso para 9 competências, e a partir delas a gente é capaz de realizar qualquer coisa, qualquer atividade, desde que a gente treine, que a gente habilite, que a gente invista conhecimentos, que a gente desenvolva cada capacidade necessária para executar a ação que a gente almeja. E isso também é com a narrativa, com a escrita. A gente também consegue desenvolver essa capacidade, e a principal dela é a inteligência linguística. Ela refere-se à nossa capacidade de expressão pela fala, pelo gesto e pela escrita. Então, como é que você pode impulsionar a sua escrita baseada nessa inteligência, se você não tem essa familiaridade com a escrita? Se você quiser dar um start na sua comunicação escrita, ou melhorar essa comunicação, ou então estabelecer ela porque decidiu trocar de carreira, de área, e precisa desenvolver essa competência. É pela inteligência linguística. E aí você, na prática, você faz como? A leitura, que é o que a gente já conversou aqui na escrita afetiva, né? Que quando a gente comentou que a leitura é um hábito extremamente necessário para a escrita afetiva. E no processo criativo, novamente, ela surge como uma forma de ampliar o seu vocabulário, né? Escrever histórias e poemas é uma das atividades, dos treinos, onde tu pode desenvolver melhor a sua inteligência linguística, né? E aí ele coloca também que tentar fazer mais apresentações de discursos para que essa comunicação seja posta em prática, e não deixar o medo de falar em público domine você. Isso aí é fundamental, gente, não deixar o medo nos dominar nesse processo criativo. Temos que ousar, sim, na nossa comunicação escrita. O medo de falar em público é um dos medos mais comuns entre nós, né? E a gente fica intimidado e acaba criando ansiedade e nos tornando introspectivo, tendo bloqueios, tendo falhas de memória, mesmo sendo a nossa área de domínio. Isso pode acontecer quando a gente deixa o medo de falar em público nos dominar. Então, o negócio é praticar, tá? Para conseguir superar todas essas dificuldades, e é possível. Tem 2 outros tipos de inteligência que eu também sugiro ser desenvolvido, porque tem tudo a ver com a escrita criativa e afetiva. É a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. A interpessoal aprimora a nossa capacidade empática, de entender os sentimentos e motivações das pessoas. Isso também a gente já falou na escrita afetiva, no quanto é importante a gente se colocar no lugar do outro para entendê-lo, para entender as suas necessidades, para saber das suas dificuldades e como ele recebe a informação, qual é a melhor forma de receber essa mensagem que você está criando, né, que você está produzindo, que você quer comunicar para ele. Então, empatia é essencial nesse processo. E aí, na prática,
é experimentar desafios que ampliam a capacidade interpessoal, como negociações, mediações, vendas, né? Às vezes é tão difícil a gente vender o nosso próprio serviço, isso vai nos ajudar também a nos tornar um pouco mais marqueteiros de nós mesmos, né? Então, converse com pessoas e converse com mais pessoas para desenvolver essa inteligência interpessoal, essa capacidade interpessoal. E sempre pratique a empatia. Temos também a inteligência intrapessoal, que é a nossa habilidade de se autoconhecer, de acessar os nossos sentimentos, de refletir sobre nós mesmos e assim conseguir transformar as nossas dificuldades em hábitos saudáveis, em hábitos conscientes, em atitudes que a gente consiga adotar para o nosso cotidiano para vencer nossos próprios limites, como eu já havia dito aqui para vocês. Então, a inteligência intrapessoal tem a capacidade de controlar vícios, entender crenças e dominar causas de estresse. Vê se isso não tem tudo a ver com o processo criativo, gente. Com a produção de conteúdo, com a escrita pessoal e profissional. Bem, né? Então, vamos pôr em prática uma parte do nosso dia para autorreflexão, para esse autodesenvolvimento, para a gente se conhecer melhor e para nos ajudar a aumentar a nossa consciência sobre as nossas próprias dificuldades, nossos próprios limites e as nossas próprias emoções. Tá? E o que é melhor para isso? Estabelecer desafios e metas para a gente treinar, para a gente praticar e impulsionar essa inteligência, essa capacidade, essa competência. Então, ponha metas para a sua própria vida e busque caminhos para alcançá-los. Está bem? Por hoje é só no processo criativo, espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais dicas, muito mais estratégias que podem impulsionar o seu processo criativo, mas se a gente for ficar falando aqui, a gente vai ficar falando por horas e horas. Eu já sou prolixa, né? Então, vamos objetivar. Mas tente minimizar as dificuldades do seu processo criativo com base no autoconhecimento, principalmente, né? E põe uma pitada de paixão aí que tudo vai dar certo. Qualquer coisa, só mandar um e-mail ou então deixa um comentário aqui no canal no YouTube que eu respondo para você. E entre no Telegram. Entra lá primeiro, siga no Instagram, é @rosacarvãopoa, e aí lá na bio tem os links de todos os canais de comunicação que eu estabeleci com a minha audiência. E o Telegram está lá no link do Instagram da Rosa Carvão, ok? Muito obrigada e até a próxima aula.